nós precisamos ter certeza que nós estamos bem estabelecidos, nós estamos bem fundamentados na lógica de Deus. O Velho Testamento diz assim: quem ensinou a Deus? Amém. Quem ensinou a Deus para ele saber todas as coisas? Ele é a origem, Ele é a nossa vida. E a nossa ligação com as coisas de Deus, com o divino, com aquilo que é glorioso, amém? Com o Deus do universo, nós precisamos cuidar para não usar a nossa lógica humana para lidar com Deus. Porque o que acontece é que nós vamos trazer Deus para o nosso entendimento, para aquilo que nós compreendemos. E o que Deus quer fazer é, ao andarmos com Ele, alargar a nossa cabeça, renovar a nossa mente e pensar como Ele pensa. Nós precisamos pensar diferente, meus irmãos. Os dias que nós estamos vivendo, nós precisamos pensar diferente. As soluções, existem soluções diferentes das que você já usou até aqui. Você sempre usou a mesma solução quando tinha esse problema. Você sempre fez a mesma coisa quando acontecia aquilo. O nosso Deus é um Deus sabedoria de Deus. Ele tem vários caminhos, ele tem 1001 maneiras de entrar em cena e operar. É impressionante quando você lê as Escrituras. Se a Bíblia continuar sendo escrita, nós ia ver milagres diferentes ainda acontecendo. Porque Deus faz coisas sobrenaturais, contínuas. Porque cada pessoa é diferente e cada situação é diferente, cada contexto é diferente. Nós precisamos, é quase que nós precisamos sempre, meus irmãos, essa é a minha sensação e é o que eu queria transmitir para os irmãos. Cada situação requer uma resposta apropriada, feita sob medida de Deus para você. Não adianta usar o vinho velho, amém, as coisas lá de trás. Deus fez uma coisa linda na tua vida lá atrás, mas nós estamos andando com Deus e Deus tem coisas novas a fazer. Então, o que acontece? Cada situação que você enfrenta, a gente vai lembrar, você lembra do que Deus fez no passado, que mostra que Deus é fiel e Ele sempre vai estar contigo e vai trazer uma solução, mas não implica que você tem que estar amarrado com a solução que Deus deu, porque Ele tem coisas novas a fazer. A nossa mente tem que estar sendo renovada para a lógica que Deus opera. Deus sempre tem algo novo a fazer. Ele não é enlatado, tipo assim, é uma solução que você... Amém. Tem sempre algo, tem um nuance, algo diferente, que aqueles que estão andando perto dele vão captar. Você tem algo específico para a situação. Somos feitura de Deus. Nós, cada um de nós, somos diferentes. E o mundo caminha para essa, a religião caminha para essa direção, onde você tem uma linha de produção, você tem pessoas que pensam igual, fazem igual, uma resposta igual para todo mundo. Amém. Esses negócios de tudo que está acontecendo, em termos de dinheiro, de inflação, de vacina, é tudo assim, põe todo mundo na roda, amém, é industrializado. Assim. E Deus nos trata como indivíduos. Deus nos trata como indivíduos. Aquilo que serve para essa pessoa não serve para mim. O meu corpo age diferente. E é um pouco da briga que as pessoas que trabalham na área de ensino têm. Tipo assim, você tem 40 alunos dentro de uma classe e você enfia na média, porque cada um tem uma capacidade diferente de absorção, cada um tem um chamado numa área, e aí você enfia o ensino e cobra na mesma dimensão e você sabe porque não, aquele cara é bom porque ele é expert em fazer prova, não é que ele aprendeu mais. Ele sabe como lidar com o sistema. Você não tem como medir, porque são pessoas totalmente diferentes, cultura diferente, formação diferente, chamado diferente, destinos diferentes. E o mundo, e o sistema do mundo trata a gente como assim, escravo. Todo mundo vai fazer isso, vai se enquadrar assim. E o nosso Deus é totalmente oposto. Ele trata a gente, cada um é especial, único para Ele, e Ele tem algo especial e único para cada um de nós. Amém. Como você sabe, como você lida com isso? E é exatamente isso, você tem que estar perto de Deus para ouvir o que Deus tem para você. Amém. O que Deus usou
para o teu colega não serve para você. Essa é a razão, meus irmãos, que nós precisamos cuidar de pedir conselhos para pessoas que nunca foram onde você está indo. Como aquela pessoa vai dar conselho para você se ela nunca fez? Amém? Ela nunca foi onde você está indo, mas ela é expert, vai dizer, faz assim, assado, assim. Como assim? Amém? Campeão. Nós somos rodeados de experts, amém? Em assuntos que nunca fizeram, nunca tocaram naquela área. Amém? E vamos dizer como é que tem que fazer. O nosso Deus, sim, Ele sabe todas as coisas, Ele nos criou a nossa célula, Ele nos formou no ventre da nossa... Ele sabe o que você tem, as tuas virtudes, a força que você tem, e Ele tem o Espírito Santo que foi dado a você. O Espírito Santo de Deus foi dado a cada um de nós, Ele não foi dado para uma família, amém? Ou não foi dado para uma empresa, para uma igreja. Olha, o Espírito Santo tem a cota para a igreja, todo mundo tem que operar assim, não. Indivíduos. E onde há o Espírito do Senhor, nessa dimensão, aí há liberdade. Aí você vai descobrir o que Deus tem para você. Qualquer coisa diferente disso vai ser amarra. Amém? Vai ser canga, religião, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Amém? E nós não estamos falando dos princípios básicos do reino de Deus. Amém? Porque a lei que move o reino de Deus é o amor. Amém? Se todo mundo amar e andar em amor, todo mundo funciona. Respeito mútuo, amém? Bondade, fidelidade, esse é o reino de Deus. E o desafio que é, meu irmão, é você criar uma realidade onde as pessoas amadureceram e estão sensíveis à voz de Deus e ouvem a voz de Deus e andam no Espírito, e onde os frutos do Espírito é o amor, amém? Então, andam em amor, andam no Espírito, versus, amém? Onde você tem que confiar que Deus, Ele é o Senhor da igreja, nós estamos debaixo do governo de Deus, ou você tem que criar uma maneira de você controlar tudo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Amém. Uma das coisas que nós precisamos fazer, e nós precisamos ficar atentos, amém? E orar, tem que orar pelo Canadá. Amém. Para quem não sabe, é mais um experimento, amém, que jamais se poderia imaginar nesse nível. E essas pessoas, todos estão ali, estão ligados com esses nomes e esses fóruns. Está tudo infiltrado. Então, você pensa assim, meu irmão, se você contribuiu, você olhou lá que tinha você tem parente no Canadá, ou você conhece, estuda e vê como é que funciona, e você viu que essas pessoas lá estão, esse protesto lá dos caminhoneiros é autêntico, é genuíno, as pessoas querem trabalhar, eles estão tolhendo as liberdades, e você, por alguma razão, doou $10 para eles. $10. Através desse ato que o governo faz, ele vai atrás de você e pode congelar todas as tuas finanças. Porque essas pessoas foram decretadas como terroristas domésticos, nesse ato emergencial que o primeiro-ministro lançou. Então, o que acontece? O que isso significa? Essas pessoas estão estragando a nossa nação, e todas as pessoas que estiverem nessa situação, ou levarem um bolo, ou fizeram qualquer coisa, vão ter acesso, foi autorizado aos bancos congelar os teus... Então, imagina assim, todo o dinheiro que você não tem mais acesso a ele. Tudo que você tem, você não tem mais acesso. É isso que está acontecendo exatamente agora. No ano 2022, numa nação livre como o Canadá. Você congela tudo que você tem. Então, você tem a tua poupancinha lá, tudo congelado, ninguém pode acessar mais, e as pessoas, as polícias estão falando assim, eles estão dando entrevista, tá, mas como é que você vai fazer? Todas as pessoas, mesmo que essas pessoas, esses caminhoneiros, essas pessoas que estão ali genuinamente protestando, amém? Sempre tem os exageros, claro, que você vai ver, a notícia vai dizer, se você morasse aqui, você não ia ver, mas tudo bem. Essas pessoas dizem assim, o negócio ficou meio quente demais, eu vou retroceder, vou voltar para minha casa. Não importa, você está listado e eles vão atrás de você ativamente para marcar você, ir atrás, acabou o jogo para você. Essa é o que está acontecendo. Mesmo que você desista desse protesto, agora você está marcado e a polícia tem autorização para ir atrás de você, catar você, fichar você em relação a licenças que você pode ter, você acabou.
Claro que são processos que as pessoas estão se levantando, províncias estão se levantando, senadores e o Congresso e o parlamento deles está se levantando para se levantar contra esse negócio que é uma aberração. E o que mais incomoda nisso é que o mundo ocidental, ninguém falou nada, deixou rolar. Imagina quando havia um genocídio, um carnificina na África, todo o mundo ocidental dizia que horror, nós somos contra, não pode. Não falaram nada sobre esse assunto. Não, nem nada. Zero. Então pensa bem, meus irmãos. Mas isso não é comigo. Não, é com o cidadão comum. Você teria todos os teus recursos congelados. Você está fechado, acabou a tua vida. Amém. Nós precisamos orar pelo Canadá, orar para aqueles que estão lá, que Deus tenha misericórdia, ajude aquele pessoal a sair dessa bronca. Amém? A única coisa mais lógica é essa pessoa, amém, ser substituída, amém. Tem outra solução? Só que o que acontece? Isso é um experimento que todo mundo gostaria de estar fazendo em outros lugares. Pensa bem, meu irmão, e a lógica é o seguinte: se você não fizer, essa é a lógica que nós temos que chegar, se você não agir de acordo com a política e a lógica do governante, nós podemos ter acesso agora a pegar teu dinheiro, catar a tua vida e tudo mais. É isso. No momento que governantes que estão em autoridade, no pretexto de uma emergência, tolherem as liberdades, eles vão sempre criar uma emergência. Lembra? Agora não é essa emergência, criar novas emergências. A realidade é essa. Nunca na história do Canadá foi invocado esse ato. Primeira vez na história. Por manifestantes pacíficos, que simplesmente querem viver e produzir. Amém. Esses mandatos todos estão fazendo, você é obrigado a fazer assim, se você não pode, senão você não trabalha. Amém. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão anulando todos os que estão ali, todos os seguros que as pessoas têm estão sendo anulados. Não tem mais. Eles entram em contato, por causa desse poder que eles têm, as empresas de seguros estão sendo notificadas que cancelou o seguro dessas empresas. Ou seja, é uma maneira radical de alguma maneira, parar com qualquer chance de alguém tentar questionar a nossa maneira de governar. Amém. E aí você vê coisas que nos Estados Unidos deu uma onda forte os Black Lives Matter lá, BLM, protestos queimando, quebrando, empresas financiando, dando dinheiro e nada aconteceu. E essa é a razão porque você diz assim, não é uma questão de conspiração ou de teoria. Existe um ambiente propício a nós perdermos as nossas liberdades, é isso. Amém. Existe esse ambiente e nós precisamos, e essa é a razão porque eu digo para os irmãos, nós precisamos andar com Deus para saber como operar nessa hora. Amém? Querem que eu mude de assunto? Amém. Amém. Mas é isso? É melhor não saber? Não, mas é isso. Amém. Gênesis, eu queria ler alguns textos para a gente começar. Não acho que eu vou demorar muito, mas... Amém. É como eu digo assim, né? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Gênesis 47. Lembra o que aconteceu com José? Quando deu a fome, ele tomou conta de todos os celeiros e tudo mais, e a crise estava grande. Olha o que aconteceu. As pessoas iam para José e diziam assim, não tenho mais comida. Aí ele dizia assim, entrega teu dinheiro. Aí ele confiscou todo o dinheiro do Egito. No próximo ano, não tenho mais comida, entrega o teu gado. Confiscou todo o gado. Não tem mais dinheiro, entrega tudo. Até o ponto que eles entregaram eles mesmos. E a Bíblia fala que toda a nação do Egito foi escravizada. Esse é o termo usado. Toda a nação do Egito foi escravizada. Versículo 21 de Gênesis 47.
Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. O que é o termo escravizar? Você não tem mais terra, você não tem mais propriedade, você não tem mais direito de ir e vir, você não tem direito, tudo agora, a tua vida depende do governo. O que ele te deixar fazer, você faz. É isso se chama escravidão. Mas sabe qual é o ponto que eu queria deixar aqui, sem entrar muito em detalhes, é dizer assim, o povo ficou feliz com isso. Eles disseram, a vida tu nos tem dado, nós de bom grado nos escravizaremos. Esse é o lado, amém, que nós precisamos acordar. Que o mundo todo está sendo cozinhado a chegar nesse ponto, a dizer assim, você não vai ter nada, você não vai possuir nada, você não vai poder decidir nada e ainda vai ficar feliz da vida, porque alguém está te ajudando. Versículo 25 diz assim, respondeu-lhe eles, a vida nos tem dado, e tem um ponto de exclamação. Eles estavam agradecidos por estar sendo escravos. Amém. Achemos mercê. Tu tens sido tão bom conosco. Amém. Nós íamos morrer. De bom grado nós nos escravizamos. E que nós tenhamos favor e mercê perante o meu Senhor. E seremos escravos de Faraó. De bom grado. Quando o Espírito Santo de Deus nos foi dado, tem uma outra alternativa do que se submeter à escravidão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Tem uma outra maneira de viver na terra. Amém? Que é andar no Espírito. Significa que você... mas se você estivesse no Espírito, significa se rebelar contra o sistema? Não estou falando nada disso. O que nós nos movemos não é em cima das leis humanas, nós andamos no Espírito, Deus sempre tem uma solução. Eu sempre lembro aquela história em Lucas 4, se eu não me engano, que todos os religiosos e a multidão vieram para prender Jesus, e Jesus saiu pelo meio da multidão. Não sei como que Deus fez aquilo. Amém. Mas ele escapou. Sempre tem um caminho, amém? Sempre tem uma válvula de escape, sempre tem uma solução para nós, amém? Mas ela não é uma solução assim, padrão. Amém? Imagina, meu irmão, imagina se os fabricantes de sapatos fizessem o seguinte estudo, para facilitar a nossa vida e para diminuir custos, a gente fez uma média de todos os pesos do mundo todo e o 39,4 é o tamanho médio e nós só vamos fazer sapato 39,4. É isso. Então é o seguinte, quem for 39,4 está feliz da vida, porque está dentro da média. Mas a média normalmente é o que não tem, porque é para cima e para baixo. Quem for 36, vai ter que botar um monte de algodão, ok? Lembra que a gente botava algodão quando a gente era criança? Comprava sapato grande, botava algodão e ia diminuindo para não gastar muito, porque os pés cresciam, que era um negócio. Era o tal do algodão. Palmilha, algodão e tudo mais. O problema é se você tem 43, se te dão um sapato 39. Aí você corta da frente. E, meu irmão, às vezes a gente pensa que Deus tem uma solução assim, média, Deus tem uma solução específica, Ele é o Criador, Ele nos ama, Ele tem algo só para você na tua situação, que depende de você ouvir a voz de Deus para aquela situação. Amém? Virando a página, em Êxodo, no capítulo 1, só para dar um pouco de contexto. Então você percebe, meu irmão, a minha palavra nessa manhã é o seguinte: uma das coisas mais preciosas que Deus veio nos trazer é a liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos resgatou. Ele nos resgatou para sermos livres. A vida de Jesus é interessante, que ele disse assim: vocês acham que vocês estão me prendendo, estão me crucificando? Eu estou entregando a minha vida. É diferente. E eles só botaram a mão em Jesus quando ele foi autorizado por Deus. Então não é a questão que você vai sofrer, você não vai em prisão, o que for que seja. Você está indo por um propósito divino de Deus. Não são os outros que estão mandando. Você está seguindo o plano de Deus para a tua vida. E onde há o plano de Deus, existe graça. Amém? Amém? Então Êxodo diz assim: José faleceu agora, tá? Olha a história. Então está todo mundo escravizado. José faleceu e todos os seus irmãos e toda aquela geração, mas os filhos de Israel foram fecundos.
Não é como Deus vai, amém. Aumentaram em muito, se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles, tomou conta. Versículo 8. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conheceram José. Amém. Tiveram eleições, novos líderes subiram ao comando. E ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Essas pessoas que promovem a liberdade, essas pessoas que querem um ambiente livre para produzir, empreender, amam a família, amém? Querem tomar decisões, querem fazer escola, querem poder ensinar seus filhos, amém? Tipo assim, ensino domiciliar. Essas pessoas que querem escolher o que vão comer, o que vão injetar no seu corpo, essas pessoas estão crescendo muito. Usemos de astúcia. Olha o que está escrito aqui. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte aos seus inimigos e peleje contra nós. Amém. E implantem liberdade no mundo. Amém. Que horror. Amém. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para afligirem com suas cargas. A nossa carga de trabalho está cada vez maior. Lembra disso, meu irmão? Está sobrando menos tempo. Para pensar, menos tempo. Você trabalha. Vai sugando tua energia, tua motivação. Trabalha. Aumenta o trabalho, diminui a capacidade deles de pensar, de agir. Versículo 12. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicava. Existe uma força, meu irmão. As portas do inferno não vão resistir à igreja. Isso é algo do Espírito em nós. Ninguém encurrala, ninguém enjaula, ninguém, amém, para a obra do Espírito Santo de Deus, amém. Amém? Afligiam tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania, olha os termos que nós estamos vendo hoje em dia. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barra, em tijolo, com todo o trabalho do campo, com todo o serviço que na tirania os serviam. Então nós temos visto esses termos surgindo entre nós. Amém? Liberdade, você não pode circular. Liberdades, ok? Liberdade de imprensa, liberdade de falar o que você entende. Qual é o teu limite da liberdade? Você não ofende ninguém, mas você coloca os fatos, você questiona, você não pode mais questionar certas coisas. Diz que nesses protestos lá no Canadá, eles estavam de olho nos repórteres, e controlando tudo o que estava sendo falado e filmado. Os jornalistas estavam sendo monitorados. Amém? Eles estavam andando com câmeras, os policiais estavam andando com câmeras para saber quem estava, para circular. Então, liberdade de expressão, liberdade religiosa, de culto. Liberdade de culto. Não, você não pode cultuar mais porque isso é ruim para a saúde pública. Liberdade de culto. Liberdade de ir e vir. Liberdade de caminhar, sair de casa, circular. Liberdade de gastar, liberdade de comprar, liberdade de, amém, de seguir o teu destino, de empreender. Amém? Amém? São liberdades que nós temos. Então vamos ali para Gálatas 5. Uma das coisas que eu gostaria de deixar registrado, as liberdades que nós temos é um presente de Deus. Liberdade é um presente de Deus. O inimigo, quando ele bateu na porta do Éden, ele botou uma canga, ele escravizou. E o pecado entrou no coração do homem e trouxe morte e destruição. Amém. Mas Cristo veio nos libertar. O que a Bíblia fala? Cristo
Colossenses 1,13. Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você percebe? O império das trevas, você foi liberto do comando, da ordem, do controle dos teus inimigos internos e externos, teus apetites, e foi transportado para o reino de Deus. Agora você está debaixo do governo de Deus. Você vai servir alguém sempre, meu irmão. Amém? Escolhe bem a quem você vai servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então é o presente de Deus. Liberdade, no sentido da palavra, só Deus pode dar. É um presente de Deus e de Deus somente. Então quando as pessoas dizem, eu sou livre para fazer o que eu quero, porque você faz e acontece, se não foi Deus que deu, você acha que é livre. Amém? O inimigo pode estar te manipulando, tudo, amém, a tua carne. Liberdade só Deus vem. Lembra? Deus é a fonte de tudo. E nós precisamos, numa época dessa, entender um pouco e valorizar certas liberdades que Deus nos conquistou. Gálatas 5 diz, para a liberdade foi que Cristo te libertou. For livre da canga do pecado, amém, da pressão, da manipulação, do controle, da lei, da maldição da lei, fui livre. Aí nós cantamos, eu sou livre, amém? Sou livre. Permanecei, e olha, meus irmãos, a importância, permanece firme, olha o que a palavra está dizendo. Você foi dado liberdade, permanece firme, que você vai ter um custo você cuidar dessa liberdade. As liberdades que nós temos, o que é uma liberdade? É onde você abraça o dom de Deus do livre-arbítrio, que você faz escolhas e você assume a responsabilidade de as minhas escolhas têm consequências. Então eu quero ser responsável. Mas, meu irmão, a melhor coisa que tem é ser livre para pensar, para agir, para tomar decisões, para empreender, assumir os riscos, colher as consequências do risco, levantar de novo e fazer. Amém? Existe um custo, existe uma responsabilidade de ser livre. Amém. Aí ele diz, permanece firme. Não deixa, não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Você iniciou algo no Espírito, você andou caminhando na fé, e aí você começa a se escravizar de novo. É como você saísse de um lugar de escravidão num local e agora vai ser escravo no outro. Amém? Você vai de escravo em escravo, você só mudou de ambiente, mas você continua sendo escravo do sistema. Amém? Às vezes as pessoas querem se libertar, amém, de esse mundo de empregos e coisas, é impressionante, ele some a nossa vida, suga, mas você sai de um lado para o outro. Nós precisamos pensar diferente, existe uma outra solução divina, existem coisas diferentes que Deus tem, amém? O Espírito Santo de Deus quer ministrar, quer conduzir, quer ir à frente, a nuvem quer mover para você operar diferente do que uma lógica natural diria. E nós precisamos consultar o Espírito de Deus, nós precisamos consultar a origem, aquele que Ele tem um plano para a minha vida e eu quero saber, Deus, eu quero saber se eu estou andando nos teus caminhos, porque Tu é a minha fonte, Tu tens, amém. E de novo, se Deus tem um plano para você e tem um caminho a você ir, não adianta você pedir a opinião das pessoas que não estão indo lá e não estão comprometidas com o teu destino. Porque uma das coisas sobre o conselho, meu irmão, é interessante, que as pessoas dão conselho, se der errado, eles dizem assim, não tem nada a ver com isso, porque não é a tua vida. Raras são as pessoas que dão conselho comprometidas com a pessoa, que realmente amam a pessoa e estão assumindo o risco e vão andar juntos no processo todo. Poucas são. A maioria quer mostrar que sabe, a maioria quer saber o que fazer, controlar as pessoas, dizer assim, acho que tu deveria fazer isso. Aí o que ele está dizendo? Ela fez o que eu queria. Olha como, né? É tudo uma questão de quem manda e quem. Todo mundo quer controlar todo mundo quer saber mais de todo mundo e todo mundo quer que todo mundo obedeça a todo mundo. Quando Deus diz assim, vinde a mim, amém. Cuidado de você ouvir conselho de pessoas que não têm interesse em você, que na hora que der errado eles não vão, está longe, amém. Não é bem assim, não foi isso que eu quis dizer. Sabe como é que é?
Deus vai estar colado em ti do início ao fim. Ele vai falar, anda comigo e eu vou andar em todo o processo. Ele disse para Jacó, Jacó é o seguinte, eu tenho um plano para a tua vida. Eu não vou te largar de mão até ver cumprido tudo o que eu tenho para ti. Eu vou largar, eu vou andar contigo até... Amém. E Deus foi fiel, hein? Ele terminou abençoando Jacó, Faraó, e aí ele diz assim, olha o que diz de Jacó. E Jacó, cheio de vidas, expirou, logo depois de abençoar cada um dos seus filhos. E, meus irmãos, eu acho o máximo Jacó. Na hora de chamar os 12 filhos dele, ele vai lá e diz assim, José, tu é tal, fulano de tal, vai vir sobre tua vida isso aqui. Zebulon, tu vai andar perto dos mares, os portos das cidades vão ser assim. Naftali, tu é uma braga da tá. E ele vai largando assim, cada um com a sua graça, com a sua função. E aí, tendo terminado tudo, ainda teve o evento de fazer a troca do Manassés do Efraim, com a percepção do que coração de Deus, e aí ele expirou. Amém, bênção, amém. Ele estava afiado no Espírito até os últimos momentos da sua vida. Deus foi fiel, andou com ele até o final da vida dele, e ele terminou a sua jornada e está feito. Amém. Como é que você vai estar afiado até o final da tua jornada? Se você dia a dia amar ele, você ama a Deus, hoje você ama mais a Deus, meu irmão. Não importa o que você fez ontem. O que você fez ontem, fez ontem. O que vale é hoje. Amém. As 10 virgens estavam ali esperando o noivo, fiéis, mas na hora que o noivo veio não estava. Então o que vale é na hora, amém? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E aí ele estava falando de operar na graça. Se você quer de novo vencer a vida e trabalhar na tua própria força, você se desligou da graça, você se descaiu da graça. Amém? Sabe, a Bíblia tem um texto assim muito bom que nos dá um pouco de senso. Um senso de, como se diz, sobriedade. A Bíblia diz assim, não depende de quem corre, e não depende da força, depende de Deus usar a sua misericórdia, só isso. Então, o que você quer ter certeza? Que a misericórdia de Deus está sendo ministrada na minha vida. E a misericórdia e o favor de Deus, eles estão indo na direção do humilde, aqueles que dependem. Deus, eu dependo de Ti. E a misericórdia está fluindo nessa direção. Gálatas 5, se você depois virar no versículo 13, diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E aí você tem a responsabilidade e o custo de dizer assim, eu sou livre, mas agora você... Porque, meus irmãos, tem pessoas que gostam de ser mandadas. Porque você não precisa pensar, faz isso. Aí você diz assim, larga você e diz assim, você agora é responsável. Agora você tem que pensar o que eu faço, o que eu sei, o que eu faço. Deus está nos desenvolvendo a andar no Espírito e a operar com Ele. Então, o ponto só que eu estou dizendo é que a liberdade tem seu preço. Você agora, se não tem ninguém dizendo para você o que fazer, você tem que escolher o que você tem que aprender. Eu preciso andar no Espírito. Deus vai me orientar. Amém? E nós precisamos valorizar essas liberdades, essas bênçãos que Deus nos deu. É um presente de Deus, como eu digo. Lembra o que eu acabei de ler na história do povo de Israel? Eles de bom grado entregaram as liberdades dele. Eles não enxergaram. Com alegria, fazendo o máximo. Eu quero ser escravo. E, meus irmãos, nós estamos indo no planeta para isso. As pessoas estão felizes de estar sendo conduzidos por um sistema que tem só más intenções. Amém. Ele não tem boas intenções. Só Deus é bom e só Deus nos ama. Não olha para ninguém como alguém que está com boas intenções. Ninguém tem boas intenções. Só Deus tem. Amém? Então aí o que você faz? Em nome da facilidade e da praticidade de que você não quer resistir e ter que buscar Deus e assumir o coração de Deus, você entrega. Esaú é o típico da definição deles que incomodou a Deus muito isso. Porque Deus deu para Esaú o direito de primogenitura. E porque ele estava num momento de fraqueza, ele estava chateado, estava cansado, exaurido, com fome, ele diz assim,
me dá um prato de lentilha. E, meus irmãos, eu já disse essa história, né? Logo por um prato de lentilha, se fosse uma picanha com batata frita, por lentilha, né? Apesar de que tem boas lentilhas, a minha esposa faz uma ótima lentilha. Mas pensa bem, devia ser um cozinhado de lentilha, devia ser uma coisa maravilhosa. Que o Esaú diz assim, grande coisa. Olha o que Esaú disse, meu irmão. Presta atenção. De que me serve o meu direito de primogenitura se eu vou morrer? Me dá uma comida. E aí isso entristeceu a Deus um monte. Porque ele desprezou algo que Deus estava dando para ele por um prato de comida. Ou seja, o que é mais fácil. Não, dá trabalho ser. Amém. Ou seja, é aquela resistência em nós, dizer assim, Deus me deu algo, Deus tem um plano para a minha vida, e você lutar pelo plano que Deus deu. Não importa a pressão que você tenha, dizer assim, eu não vou entregar de graça, Deus me deu, Deus tem um plano para a minha vida. Amém? E uma das coisas que você vai ver na parábola de Jesus, na parábola do semeador, ele diz assim, o semeador semeia a palavra. E quando você diz semeia a palavra, semeia a vontade dele, semeia as promessas de Deus. O semeador, ele está semeando promessas, ele está semeando futuro, ele está semeando destino, ele está semeando o coração dele. E aí ele fala de um dos solos, ele diz, aquele que foi semeado entre os espinhos. A semente caiu, cresceu, e os espinhos sufocaram a semente. É impressionante como o espinho, às vezes, e as ervas daninhas crescem mais rápido, o ruim sempre cresce mais rápido. E é fruto da queda, na verdade. Mas olha o que acontece. E aí, quando Jesus vai explicar esse momento, ele vai dizer assim, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e os demais deleites da vida concorrem. Ele está dizendo assim, estão concorrendo. E aí entra, meu irmão, os cristãos estão vivendo com muitas opções, é muita opção, é muita concorrência com Deus. E isso, o inimigo tem a capacidade de estrangular as promessas de Deus na tua vida. Então o que acontece? Os cuidados da vida, as preocupações, as ansiedades de comer, beber, será que eu vou ter o que comer? Isso aqui vai criando uma certa confusão, uma ansiedade, e quando você está ansioso, é como se você perde a noção das coisas de Deus e você começa a entrar em acordo com o inimigo. Eu já falei isso para vocês. Eu não gosto de sobrevalorizar o inimigo. Vocês percebem isso. Na minha pregação, eu não fico falando, porque, amém. Eu no canto dele, eu no meu canto, Deus no trono. Amém? Aleluia. Mas não significa que você subestima. Amém. E eu tenho essa dificuldade mesmo. Que você vai numa reunião, um culto a Deus, e você fala mais do diabo do que de Deus. Amém? É um problema. Para mim é um problema. Deus é o centro. Você coloca Deus no lugar dele, o diabo se enquadra. Amém. É simples. Amém? Então, mas ao mesmo tempo você não pode subestimar e saber que ele tem os esquemas dele. E ele é poderoso e ele está roubando e destruindo. E nós precisamos estar alertas e atentos nessa hora. Então, o que acontece? Ele não lê os nossos pensamentos. Ok? Ele não sabe o que você está fazendo. Ele tem acesso ao teu interior. Mas ele lança dardos inflamados, como a palavra de Deus diz. Ele lança sugestões e ele sabe se você reagiu e está operando na sugestão que ele fez. Então ele está lendo o que ele mandou. Amém? O que ele sugere, ele sabe ler. Amém? Aí ele sugere algo para Eva responde. Então ele diz assim, não é que ele está lendo o que Eva está pensando, mas a Eva reagiu e acusou o golpe, e está fazendo exatamente o que ele sugeriu. E quando existe acordo, e você dá o ok, e começa a falar e agir, e demonstrar com a tua fisionomia que você aceitou o que o inimigo falou. Então, meus irmãos, não vale só o que fala, mas a nossa fisionomia, a nossa postura, amém, tudo aqui sugere para o inimigo que você aceitou o que ele está sugerindo para você. Aí você está empoderando ele a operar. E é isso que começa a estrangular as promessas de Deus na tua vida. Ele vai concorrendo, esses cuidados, a ansiedade. Porque o que acontece? Quando a gente tem muitas preocupações, o coração dividido, e as várias opções trazem esse ambiente confuso muitas vezes para nós.
É uma porta grande para a ansiedade, para o estresse. Eu não sei o que eu faço isso, a confusão. Amém? É um prato cheio, um ambiente propício. Amém? Para a preocupação, a ansiedade. E aí, quando você começa a andar ansioso, preocupado, você está alimentando aquele que vai estrangular as promessas de Deus na tua vida. Então, o que acontece? Nesse conceito de andar na liberdade e Deus andar no Espírito, nós precisamos estar atentos. Porque tem um custo você andar nos planos de Deus nessa hora. Amém? Os planos de Deus são a melhor coisa que Deus tem para você nessa hora. A vontade, o centro da vontade de Deus é um lugar de liberdade, é o lugar onde Deus te cobre, é o lugar onde Deus está contigo. Amém? Se você está bem no centro da vontade de Deus, Deus vai te cobrir a tua casa. Amém? Ele vai estar cercando, Ele vai prover, Ele vai curar, Ele vai fazer, porque esse é a essência. Você está no meio da vontade do Senhor e você está coberto por Deus. Então, como você vai andar na liberdade? Os dias são maus. Procura compreender, não seja insensato, não seja, amém? Não seja, amém? Nécio, como a palavra de Deus diz. Mas procura andar na vontade de Deus, porque na vontade de Deus, aí é a liberdade. Onde o Espírito do Senhor está, e o Espírito do Senhor está pairando sobre a voz de Deus. Então, o nosso coração de andar na vontade de Deus, conhecer a voz de Deus, nos rendermos aos planos de Deus, sabemos que tudo que Ele fala é perfeito e bom, o Espírito Santo de Deus está operando junto ali é um lugar de liberdade. É um lugar de paz, é onde no meio da confusão você encontra a tua paz. Amém? Então o inimigo pressiona do lado de fora e ele quer escravizar, ele quer botar uma canga, ele quer manipular. É impressionante como nós estamos cercados de situações onde as pessoas querem nos manipular. É uma chantagem emocional, é uma chantagem. Amém? Você faz assim, se você não fizer, eu não faço mais isso. É um negócio assim, eu não vou fazer porque de repente a pessoa não vai gostar, daí eu vou ter que ficar assim. É impressionante o nível de canga que você vive quando Deus diz assim, eu vim trazer liberdade para você. Amém. E aí gera essa confusão, e aí nesse contexto, confusão, você não sabe o que fazer, as promessas de Deus vão sendo estranguladas. E é uma espiral, amém, vai indo para o lado. E o custo, e o preço, e o valor que nós damos para a liberdade de Deus é defender as promessas de Deus, a palavra de Deus e a voz de Deus. Não, Deus tem um plano glorioso para a minha vida, amém? Ele me ama, é um grande Deus, eu não vou cair nessa situação, eu vou defender, amém? Deus me deu, amém, o direito de primogenitura, Deus me deu isso, eu vou defender isso, amém? Vou defender esse direito, é um direito divino, é algo divino. E meu irmão, a figura do que Esaú fez é muitas vezes a nossa figura de relevar as coisas espirituais, as bênçãos e os destinos e as promessas e as coisas divinas, colocar num nível natural e trocar por um prato de lentilha. Meu irmão, você não entrega, amém, aquilo que Deus conquistou para você, amém? Em nome do que é, para estar de boa e sair ileso de uma situação que nós estamos vivendo. Não. Nós precisamos estar atentos para andar no Espírito, cada vez mais nos rendemos à voz de Deus, para entender o coração de Deus e ver, Senhor, deve ter uma saída alternativa do que simplesmente vender o meu direito de primogenitura. Esse é o ponto, amém? É não deixar chegar no ponto onde dizer assim, não tem solução, eu vou morrer mesmo, entrega tudo. Não, tem sempre solução. Amém? Tem sempre solução, e a solução está no Espírito. A solução está em andar com Deus, a solução está na criatividade, no governo glorioso de Deus na nossa vida. Romanos. Você pode abrir 2 Coríntios 3, também, versículo 17, só para registrar, diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Qualquer forma de liberdade que você queira desfrutar tem que estar a presença do Espírito de Deus. Amém? Na presença dEle, você vai encontrar paz, você vai encontrar descanso, você é livre. Amém? E eu oro, meu irmão, que no meio dessa confusão você restaure, Deus restaure em você um lugar de paz, paz interior, paz, onde você tem o controle de novo da situação, onde você está, a confusão e a agitação faz você ter uma visão errada das coisas. Deus precisa restaurar a paz no teu coração.
É quase como se você estivesse caindo num poço sem fundo e você está escorregando a perna na parede, tentando achar um lugar de apoio. Até que você ache o pé, se segura e pum, parou de cair, encontrou o teu apoio agora. E eu oro para que você possa encontrar, amém, dar pé de novo, amém. Você está aí, caiu numa banca, sabe, num poço, e você não perdeu o pé, e você está estabanado, se batendo, não sabe o que fazer. Eu oro para que Deus coloque a mão dele, você encontre de novo um lugar para botar o pé em cima da rocha. E, meu irmão, você vai encontrar descanso e vai encontrar segurança na rocha, em alguma palavra que Deus vai te dar, numa promessa que Ele vai relembrar, e você diz assim, não, Deus é fiel, Ele prometeu. Puf, e aí você para de cair de novo, e a partir dali você começa de novo. De fé em fé, e de glória em glória. Estava lendo um texto essa semana que diz assim, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. E eu estava conversando com Deus, esmagará com paz são duas coisas que não combinam, né? O Deus da paz, do Shalom, vai, amém, tripudiar, esmagar o Satanás, a cabeça dele, assim, paz, amém, paz interior, amém. Nós precisamos começar a lidar com essas coisas. Não é na nossa força humana, onde você vai, porque eu vou fazer no meu esforço. Não, você encontra a paz em Deus e Deus vai fazer, e a tua paz. Você vai estar no controle da situação e é esse controle onde você restaura de novo a comunhão com Deus, a liberdade do Espírito, que Deus vai te dar a instrução para fazer a situação que for necessária. Às vezes uma simples palavra, uma ação que vai esmagar a cabeça do... Paz é o árbitro. O mundo está jogando confusão em nós, opções, e meus irmãos, foca uma coisa. Maria, Marta. Pouco é necessário. Ela escolheu. Eu só tenho uma opção. As pessoas estão com opções. Amém? Eu não tenho outra opção. Amém? Qual é o livro que eu vou ler? Eu vou ler a Bíblia. Não é que tem tantos livros para ler, né, nas livrarias. Eu não tenho muito problema, eu vou ler a minha Bíblia. Depois que eu estiver lendo a Bíblia, os livros são consequências que eu vou ler. Você não tem opção. Eu não sei se eu vou ler livro tal, uma ênfase assim, que não sei o quê, tem uma nova teologia que estão aparecendo, que estão sugerindo fulano de tal. Eu não, eu vou ler minha Bíblia. Você percebe que a confusão vai embora, aquela confusão de ler 500 coisas, estar sabendo de tudo. Não, você vai ler a Bíblia. Eu vou ler minha Bíblia. E, meu irmão, se você ler a Bíblia, um pouquinho mais a Bíblia, lê mais a Bíblia. Lê mais, só tem um versículo que você precisa saber. Medita dia e noite. Esse vai ser um homem plantado junto às águas, ele vai ser próximo. Lê a Bíblia. Mas, pastor, esse monte de coisas maravilhosas que tem por aí, assim, é aquela coisa que vai te dar aquela opção. Você não sabe que mão você vai usar. Com a bola está vindo na tua cara, você não sabe que livro você vai recorrer. Amém? Você vai na Bíblia. Assim diz o Senhor. Porque se você não estiver lendo a Bíblia e estiver lendo o autor tal, você vai dizer, assim diz o autor tal, que diz assim. Aí o demônio vai dizer assim, eu conheço a Jesus, conheço, mas eu não conheço. É isso, meus irmãos. Nós precisamos ter as coisas certas, prioritárias no lugar certo, e o resto é o resto. Amém? Se você conseguir ler 500 mil livros, amém? Deus te abençoe. Amém? Eu acho que quem lê um livro por mês, amém? Essa pessoa está indo bem. Amém? Mas você pode traduzir isso, eu leio um livro da Bíblia por mês, você está muito bem. Amém? Ah, pastor, eu não tenho tempo de ler outros livros, eu estou lendo bastante a Bíblia. Graças a Deus pela escolha que você fez, meu irmão. Graças a Deus. E nós ficamos nessa coisa como se fosse uma coisa ruim. Excelente. Amém. Eu não tenho muita outra que fazer. Eu faço isso. Maravilha. Amém. Você começa a reduzir as opções e acertar na opção certa. A tendência é que a tua vida vai entrando em ordem. E aquelas coisas que você deseja, você, mas eu queria tanto poder ler e ter um tempo a ler. Você pode ter certeza que você faz isso, Deus vai achar e ainda vai te dar uma boa biblioteca, com uma boa luz, e você vai ter uma cadeira boa para ler e desfrutar. Pode ter certeza.
Pode ter certeza, amém? Defende as tuas liberdades, meus irmãos. Vale a pena lutar por aquilo que é eterno, que é precioso, aquilo que Deus nos conquistou. O Deus da paz. Que Deus te dê paz nessa hora. Shalom. Essa confusão. Põe teus olhos em Cristo. Contempla a sua face. Cada vez que alguém se volta para Ele, o véu cai, você olha a glória do Senhor, nós somos transformados. Paz entra no coração. Tudo vai dar certo. Deus é fiel. Eu fiz esse comentário, acho que foi algum desses dias, disse: cada vez que você entra em pânico e começa a temer e bater os pinos, o teu QI, amém, abaixa. Amém. As tuas decisões vão estar erradas. Sempre. Bloqueia as placas. Puf. Acha o teu lugar de paz. E anda com Deus. E eu estou crendo em Deus, meus irmãos. No meio dessa situação, da pressão e das restrições e falta de liberdade, que Deus abra um caminho onde não há caminho para você. E que você não seja tentado a pegar o caminho mais simples, mais fácil, e entregar o teu direito de progenitura e comer a lentilha. Porque você vai comer a lentilha e vai dar um desgosto enorme. A vontade de Deus, muitas vezes, pode ser amarga na boca, mas vai ser uma coisa maravilhosa no teu estômago espiritual. Às vezes você tem que abrir mão de coisa, mas não andar na vontade de Deus, a sugestão do inimigo, ela docinha na boca, o diabo faz isso, mas depois dá um revertério na tua vida. Anda no coração de Deus, na vontade do Senhor. E nesse meio do caminho que nós vivemos, eu creio que Deus tem caminhos, tem soluções que a gente nunca usou, que você nunca ouviu falar, que você nunca nem lembra, e Ele tem soluções, porque Ele te ama. Onde o Espírito do Senhor está, aí há a liberdade, Ele vai fazer que você ande. Amém? Porque Deus tem um interesse, meu irmão, Ele tem um interesse grande, que você complete os teus dias. Ele tem o interesse que você complete a tua carreira. Ele diga: completei a minha carreira. Ele tem um plano em andamento. Ele tem maior interesse que cada um de nós complete a nossa carreira. E Ele vai fazer tudo o que for necessário para guardar, te proteger, te ajustar, te esconder, te proteger, te cobrir, amém, te financiar, fazer o que for necessário. Não entrega barato os teus direitos, amém, as promessas de Deus, aquilo que Deus falou, amém, as tuas liberdades no Espírito. Isaías 43, para a gente ir concluindo. O ambiente que nós estamos vendo é propício a nós chegar ao ponto e fazer como Esaú fez. Esse é o meu alerta para os irmãos. Não entrega aquilo que Deus conquistou precioso para a tua vida. Lembra do teu primeiro amor, lembra das coisas que Deus fez, lembra das promessas, lembra daquelas... Amém. Lembra, porque depois que você comer a lentilha, você vai dizer assim: o que foi que eu fiz? Deus tem uma solução específica para você. Como eu disse, às vezes nós estamos vivendo em épocas difíceis de você achar alguém para pedir conselho. Eu tenho visto pessoas que chegam para mim com a solução pronta. Amém? Com certeza pediram conselho para alguém. Amém? Sim, Deus abençoe. Nós temos que ter cuidado quem nós estamos ouvindo. Amém? Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Amém? Nós precisamos ouvir a voz dos pais espirituais. As pessoas estão ouvindo um colega de trabalho para tomar decisão. As pessoas estão ouvindo amiguinhos. Nós precisamos ouvir a voz de Deus nessa hora. E Ele tem um plano que só Ele tem e só Ele pode dizer. Ele tem os meios que Ele vai usar para fazer chegar à tua vida.
Tenha temor de Deus, de confiar o futuro da tua vida em alguém que você não conhece, que nunca foi onde você está indo e está dando conselho para você. Deus já foi lá e já voltou. Ele conhece o futuro daqui de trás, como diz a palavra de Deus. Ele sabe tudo o que tem pela frente. E Ele vai dizer, anda nesse caminho. Não temas. E aí diz assim, eis que faço coisa nova, versículo 19. Que está saindo à luz. Quando Deus diz que eu estou fazendo uma coisa nova, meu irmão, não, já sei o que é Deus. Meu irmão, se Ele diz que é nova, amém. Provavelmente, amém. Nem o Gabriel sabe, amém. Nem o Miguel sabe, amém. Estou fazendo uma coisa nova, Deus, na sua criatividade, está fazendo uma coisa nova. Eu vou fazer um esquema novo aqui nessa situação, eu vou surpreender o fulano de tal, que nunca viu isso na vida dele, e eu vou dar uma solução que vai deixar eles de boca aberta, e todos eles vão ficar de boca aberta. Quando Deus visitou Zacarias, disse, Zacarias, eu ouvi tua oração, vem trazer, um filho vai nascer. Ele ficou, amém. A reação dele não foi boa. Então tu vai ficar mudo agora. Fica mudo. Aí quando Deus cumpriu o seu propósito, abriu a boca, aquele que estava falando, será que pode, não sei o quê, ele disse, abriu a boca e começou a louvar a Deus. Amém. Aí você está certo. Amém. Abre a boca para louvar a Deus. Amém. Está saindo do forno. E ele diz assim, porventura não o percebeis. O que isso significa? A nossa percepção tem a ver com a nossa capacidade de discernir o que Deus está fazendo. A nossa mente. A Bíblia fala que quando Pedro disse, não vai para Jerusalém que vão te matar, ele diz assim, a tua mente está pensando nas coisas de baixo, não nas de cima. Então ele está dizendo assim, você consegue discernir o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma coisa nova. E essa é a função do Espírito Santo. O Espírito Santo ele foi dado para nos dar a capacidade de discernir o que Deus está pensando. Qual é o homem que conhece a mente do homem, senão o seu próprio Espírito? E assim, o Espírito Santo conhece a mente de Deus. Então, se Deus está bolando algo, o Espírito Santo de Deus está montando na tua vida, ajustando. Deus está por fazer algo na minha vida e você está andando com Ele. Amém. E você responde a Ele. Porventura não percebeis. E aí ele diz algo tremendo, ele diz assim, eu vou botar um caminho no deserto. Eu vou botar um caminho onde não existe caminho. Eu vou botar uma solução onde não existe solução. Eu vou botar um rio onde não tem rio. Amém. Eu vou trazer uma solução para essa tua situação onde não existe, onde você jamais pensou. Eu vou te ajudar. Eu vou te dar um sonho, Jacó, onde eu vou te dar uma estratégia, tu vai botar uma vara assim, quando ele se descer, eu vou botar na frente dele, e esse sonho que eu vou dizer, eu vou te ensinar como é que reproduz, o macho vai chegar ali, ele vai olhar e vai dar uma estratégia, e você vai enriquecer, e Deus transformou a riqueza de Labão, passou para a mão dele, por uma simples estratégia que ele recebeu num sonho. E Jacó diz, Deus diz, eu estou fazendo uma coisa nova, é hora de tu partir. Está percebendo? E Jacó estava percebendo, andava com ele. Ele podia ter acordado no outro dia e dizer assim, ô Raquel, ô Lia, tive um sonho. O que vocês botaram na comida ontem? Botando vara assim, que não sei o que é. Amém. O anjo do Senhor aparece e diz, faz assim, assim, assim. Porque eu tenho visto o que está acontecendo. Deus está vendo exatamente o que está acontecendo. E o que da nossa parte é ter um pouquinho mais de resistência e valor pelas coisas de Deus e não entregar o nosso direito de primogenitura, nem as liberdades que Deus nos deu e dizer assim, Deus, eu preciso de Ti nessa hora. Ajustar o nosso coração e dizer assim, eu estou fazendo algo, amém. E eu quero crer com os irmãos que Deus está fazendo algo em nós, no nosso coração, no nosso contexto, onde Ele está soprando do seu Espírito e Ele quer fazer algo que você precisa estar com o teu coração rendido. Uma mente renovada entende os planos de Deus. Uma mente que não está renovada, ela vai ter dificuldade de ouvir a voz de Deus e de entender o que Deus está fazendo, porque nós estamos sendo renovados para a lógica de Deus. Meu irmão, se você não se permitir transformar, você não vai entender o que Deus vai estar fazendo. E você vai, muito ainda, rejeitar o que Deus está fazendo.
Então eu estou crendo com os irmãos. Porque às vezes, meus irmãos, nós estamos procurando uma solução e você vai no arquivo do que Deus já fez procurando aquela solução, mas essa não se encaixa, isso não dá. Se Deus quer fazer uma coisa nova. Amém. E a função tua não é se estressar como que vai se dar. A questão é se render. Cumpre em mim os teus propósitos. Eu estou crendo com os irmãos, orando para nós, para você, para a tua casa, que Deus tem soluções que nós nunca vimos antes. E nós temos que ser capazes de acolher essa parte. Isso é o coração que não deixa os cuidados do mundo, amém, estrangularem, sufocarem as promessas de Deus. Deus tem planos para a minha vida, eu sei, Deus tem um propósito. Amém, eu nasci com um propósito nessa terra. Amém, eu vou completar a minha carreira, em nome de Jesus, pela graça de Deus. Amém, você tem que dizer isso, eu vou completar a minha carreira pela graça de Deus. Pela graça de Deus eu vou terminar meus dias, vou honrar a Deus com a minha vida. Eu não sei nem por onde eu vou começar. Não tem problema. Eu não sou casado, disse a Maria. Não tem problema. A questão é assim, você crê ou você não crê. E aí você desenvolve o teu coração, diz assim, Deus, Tu és maior, Tu és grande, Tu não é que nem eu não sei nem o que pensar. Então, Tu és Deus, Tu deve ter 1001 maneiras de fazer. Eu me rendo a Ti, Deus. E eu entrego o meu ano em Tuas mãos, eu entrego essa situação, e eu estou crendo em Deus que Tu vais vir e vais fazer algo. Amém. Onde é que nós devemos estar focando a nossa vida? No problema e tentando descobrir o que eu faço, ou aos pés de Cristo, andando com Ele, esperando Ele falar o que fazer? Amém. Nós gastamos muito mais tempo contemplando a dificuldade, tentando ter uma ideia boa, do que vivendo em paz, sabendo que Deus vai intervir e desenvolvendo a nossa vida para dizer assim, Deus, eu quero estar preparado e com meus ouvidos atentos, porque provavelmente tu vai falar uma coisa que se eu não tiver, amém, nos meus dias, acho que eu vou rejeitar. Amém. Essa é a nossa vida. E isso é o contexto de vigiar e orar para não cair na tentação. Amém? Então pensa nisso, só para nós concluirmos. Eu queria chegar nesse ponto. Deus, você ser capaz de pensar assim, que nessa situação que você está vivendo, Deus tem uma solução que você jamais pensou. Jamais pensou nessa situação. E você vai dizer, eu jamais pensei nessa situação. Eu tive uma vez, algumas vezes que eu posso ver, mas eu lembro agora especificamente de uma vez, que eu tentei todas as fórmulas. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Até que eu disse, Senhor, eu não sei o que fazer. Não sei, não tem solução. Amém? Sabe como dá um vácuo assim? Você quase que diz assim, a frustração de não ter capacidade de resolver uma situação. E eu me lembro que eu tirei uns 3 dias para ficar quieto e ouvir o que Deus tinha que falar. Eu preciso que tu fale comigo. E aí saí do problema, deixei o problema e tirei 2, 3 dias, eu não vou pensar no problema. Eu preciso de Deus. Eu preciso acalmar meu coração e eu preciso ouvir a Tua voz, Deus. Me lembra disso, nitidamente. Sumi 3 dias. Que era estratégico para mim. E eu estava meio sem saber o que fazer. Nós estava orando. Terminou esses 3 dias, eu voltei sem nenhuma informação. Até que um belo dia, em algum momento, já sei o que eu vou fazer. Eu nunca tinha pensado na possibilidade, já sei o que eu vou fazer. E eu queria, ao eu dizer isso, falar isso para vocês. Você chegar ao ponto, eu não sei o que fazer, e acreditar que Deus sabe o que tem que ser feito. Ele só quer chegar no teu coração. Ele precisa chegar a essa informação. Porventura, eu estou fazendo algo, eu estou do teu lado, eu vou te ajudar, eu vou te cobrir. Deus Ele vai até o fim contigo, Ele não te deixou. Mas Ele está precisando, de alguma maneira,
fazer chegar até você a informação divina que o teu estado de espírito, de agitação e de confusão e muitas vezes de opções, olhando muito para o lado, está te deixando incapaz de perceber o que Deus está fazendo. Amém? E uma das grandes lições para nós, meus irmãos, Paulo e Silas na prisão, açoitados por pregar o evangelho, amarrados no tronco, cheios de guardas, prisioneiros, à meia-noite, o que eles fizeram? Você larga de mão o problema e adora a Deus. É como se você diz assim, se eu for pensar no problema, eu só vou me afundar, eu não tenho o que fazer. Você pode ter várias razões. Deus, eu estou pregando o evangelho, estou na pior, olha que assim, tu me abandonou. Não, você não faz isso. Você resiste. O que a Bíblia diz? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não julgai de novo a um jugo de escravidão. Permanecei firmes na fé e não vos ponham de novo. Nós somos livres. Não te escraviza de novo. Com preocupação e medo, onde o diabo pega e vem e joga a canga de novo. Não, paz. Deus nos trouxe paz. E aí naquele lugar, você diz assim, nós vamos louvar a Deus. Amém. Nós vamos louvar a Deus e adorar a Deus. Amém. Você acha que Paulo sabia? Não, eu sabia que Deus tinha falado comigo 2 dias atrás. Queria fazer um terremoto e abrir assim. Se ele soubesse, ele nem sabe. Que naquela hora exata onde nós precisávamos, Deus ia acertar um terremoto. A mente humana não tem capacidade de achar essa solução para aquele problema. Às vezes, e até um certo... aquilo ali não. Mas Deus mostra, nesses milagres, a capacidade dele de intervir nas coisas mais difíceis. O que nós vamos fazer? Vamos fazer um terremoto, meu irmão. Pensa bem, meu irmão. Pensa bem. Quem pensaria no terremoto? É uma boa solução. Fazer um terremoto que vai sacudir todas as cadeias e abrir as cadeias. Assim, Deus pode qualquer coisa. Vamos fazer um terremoto. Vamos fazer um terremoto. Aí o anjo lá em cima, Deus falou assim, vamos fazer um terremoto. Amém. Terremoto é uma boa. Terremoto, o que você dá? Terremoto, enchente, ou o que seja. Amém. Não teve um anjo o anjo era especialista em porteiro eletrônico, portão de garagem. Lembra o anjo, quando Pedro estava preso, o anjo foi na frente e foi abrindo as garagens, as portas dele. Não, o cara é especialista, ele deve ser desses caras, especialista em portão, automático. O anjo, deixa que eu vou lá e vou abrir, vou fazer a empresa do anjo lá, ele abria as portas. Que nem um agente 86. E vai abrindo. Não foi o que o anjo fez? Você vai caminhando. Para tudo que é lado, cada porta estranha, né? Não, é verdade. E o Pedro foi indo atrás dele. Aí o Pedro chegou lá e disse assim, isso aqui é sério, hein? Aí ele fez assim, é sério? Aí ele caiu em si e disse assim, Deus trouxe um grande livramento. Para tu ver que a nossa mente não capta logo. O mundo espiritual é tão divino e tão glorioso que nós, no natural, temos uma dificuldade de colher. Eu estou dormindo, me belisco, é sério. Eu disse assim, não, tranquilo, ali, ele abriu e sumiu o anjo. Sumiu. Amém, sumiu. Pensam, amém, esse é o nosso Deus. Então, o que Deus quer fazer na tua vida? O que Deus pode fazer? Qualquer coisa. Confia nele, não deixe o teu coração se perturbar. Adora a Deus. E nessa hora, Deus vai vir. Que Deus te dê paz nesse momento. Protege as promessas de Deus. Guarda ela, confia em Deus. Deus vai te levar a bom termo. O que a ti te concerne, Deus vai levar a bom termo. Ele tem os caminhos dele, meu irmão. Eu achei um caminho longo para resolver o problema de Jacó. Vender o filho, ir para lá, fazer 7 anos, ter um sonho, chegar na prisão para resolver um problema, me pareceu longo, amém, no meu caso. Amém. Mas a gente não sabe o que estava envolvido nos bastidores, o que Deus estava fazendo. O caminho de Deus sempre é o mais curto, o melhor, o mais perfeito, o mais lindo, o mais suave, o mais glorioso e o mais produtivo.
Então você segue, você abraça a voz de Deus e obedece. Amém? Então que o Senhor, que o Deus da paz, tome o teu coração. Em breve Ele vai esmagar a cabeça de Satanás. E que Deus faça essa versão na tua vida, de repente, em alguma situação. Que a paz de Cristo tome o teu coração e você, nesse estado de paz e confiança, você consiga ver solução e que você comece a lidar com tudo que você tem que lidar, em nome de Jesus. E eu declaro sobre a tua vida soluções fora do comum, amém. Senhor, abre meus olhos e dá-me ouvidos, dá-me um coração compreensível. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no teu coração, na tua mente, com toda a experiência que você tem, a solução que Deus tem para essa situação que você está lidando. Amém. Toda a experiência, toda que você viu, ouve, vê, estudou, a solução é ainda superior. E Deus vem e diz assim, eu vou. Amém. E que nós tenhamos esse coração de valor enorme por Deus ao ponto de confiar nesses termos em Deus. Então que Deus te abençoe. Que nós todos tenhamos um ótimo ano. Amém. Abençoado.